Meus queridos filhos e filhas aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, que alegria nós nos reunirmos para celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta solenidade nós iniciamos a última semana do ano litúrgico. Então o ano litúrgico da igreja se concluirá no próximo sábado pela manhã. Já no cair da tarde do próximo sábado iniciaremos um novo ano litúrgico. Por quê? O ano litúrgico difere do ano civil, difere o seu início. Porque na liturgia nós celebramos a vida de Jesus Cristo. Tudo que ele viveu enquanto esteve aqui nesta terra, peregrinando junto de nós celebramos isso o ano todo. Então o ano litúrgico começa com o começo, com o mistério do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, e 4 semanas antes nós celebramos a preparação para o nascimento. Então, o ano começa com o ciclo do Natal, antecedendo um pouco o início do ano civil. E hoje, nós concluindo esse domingo, todos os domingos deste ano, nós ouvimos o Evangelho de Lucas. Na próxima semana começa um outro ano com o evangelista Mateus. E o Evangelho de Lucas hoje apresenta um episódio da crucifixão de Jesus. Jesus está crucificado no relato que o evangelista hoje nos trouxe no capítulo 23 de Lucas. E nós percebemos que Jesus crucificado, ele é escarnecido, zombado por 3 vezes. Primeiro os chefes dos judeus zombavam dizendo: a outro salvou, salva-te a ti mesmo. Depois os guardas, os soldados romanos: se de fato és o Cristo, filho de Deus, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E o terceiro escarnecimento é feito pelo ladrão, o mau ladrão, né? O mau ladrão também diz: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos, e a nós também. Então, nós vemos 3 zombadores, e nos 3 está uma frase que nos leva a refletir hoje: salva-te a ti mesmo. Para os judeus, o Messias que viria salvar o povo era um Messias que iria resolver problemas políticos, destruir o Império Romano que escravizava o povo, resolver o problema da fome, da corrupção e todos os problemas sociais. Para eles, salvação seria isso. Por isso que eles falam: salva-te a ti mesmo, ou seja, salva a tua vida deste acontecimento ignominioso, esse infortúnio que está te acontecendo. Só que para Deus, salvação é algo muito maior do que resolver problemas sociais, ou até mesmo de fugir do sofrimento. Para Deus, salvação é uma questão de alma. Para Deus, salvação é levar a alma para o céu depois dessa vida. Então salvação não tem nada a ver com essa vida, mas com a outra. E os judeus não compreendiam isso. Vendo Jesus, que se dizia Messias, mas um Messias que estava sendo humilhado, eles não criam que Jesus era o Messias. Mas dentre esses zombadores estava um que pôde enxergar em Jesus a salvação. E este é o bom ladrão. A tradição da igreja o chama de Dimas, São Dimas, né? E onde que a gente acha isso? Porque nos evangelhos canônicos não tem o nome do bom ladrão. Para que nós pudéssemos conhecer o nome deste, que a tradição chama Dimas, nós fomos consultar um evangelho apócrifo, um evangelho que não é canônico, que não é inspirado, que se chama Evangelho de Nicodemos.
nesse texto apócrifo está o nome do bom ladrão, Dimas. E o nome dele significa uma coisa muito interessante, Dimas, do hebraico Dismas, aquele que nasceu no pôr do sol. Olha que bonito o significado desse nome Dimas. O sol é Cristo, com o mistério da paixão que estava acontecendo nesse episódio, o sol estava se pondo, mas ali nasceu Dimas, um homem que levou uma vida repleta de crimes, de transgressões, quase no final do seu respiro, no final da sua vida, ele vê o sol, só que ele vê o sol se pondo. Mas esse sol que se põe, ele haverá de nascer no terceiro dia, Jesus ressuscitado. Então o nome Dimas significa aquele que nasceu, mas nasceu quando o sol estava morrendo, né? E ele dá um testemunho para nós de fé, diante dos zombadores, diante de tanta gente que estava lá, mas que não cria que Jesus era o Filho de Deus. Uma frase bastante importante de Dimas, que às vezes passa despercebido para nós. É claro que primeiro ele vai repreender o mau ladrão, né? Primeiro ele repreende, né, o companheiro de crime dele, né? Tu que sofres padeces a mesma humilhação, a mesma condenação, não temes a Deus? E depois Dimas fala uma frase muito interessante para nós refletirmos. Para nós é justo, porque nós estamos recebendo o que merecemos. O que quer dizer essa frase de Dimas, de São Dimas, o bom ladrão? Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece que ele está sendo crucificado de maneira justa, porque ele era um criminoso. Ele reconhece que a sua vida foi erigida em cima de crimes e de transgressões. Ele reconhece a sua miséria. E é por reconhecer a miséria que ele consegue abraçar a misericórdia. E a misericórdia também estava sendo crucificada ao lado dele. Meus queridos, se Dimas não olha para si e não reconhece que ele cometeu transgressão, se ele não reconhece que ele é miserável, ou seja, que ele tem misérias, que ele tem fragilidades, que ele não viveu a sua vida de maneira correta, ele não teria entrado no paraíso naquele dia. Então a liturgia nos leva a refletir, nós precisamos também olhar para nós e reconhecer o que em nós ainda não está do agrado de Deus. Qual que é o problema do mundo de hoje? As pessoas não conseguem viver o ideal evangélico, a moral cristã, e elas querem fazer das suas transgressões a lei. Então eu vivo desse jeito, mas está certo o que eu faço. Para nós cristãos, o testemunho deste bom ladrão nos mostra que nós não podemos mudar a lei do Evangelho, mas nós temos que mudar a nós mesmos. Nós temos que mudar a nós mesmos. Enquanto o mau ladrão não aceitou, não reconheceu, ele morreu achando que o que ele fez era bom. O bom ladrão reconheceu que o que ele fez não era bom aos olhos de Deus. E nós vivemos num mundo que quer mudar os mandamentos divinos. Ora, meus queridos, Deus é Deus dentre tantas propriedades divinas ou atributos. Um dos atributos divinos é a imutabilidade. Só é passível de mudança o que está no tempo e no espaço. Deus não está no tempo e no espaço. Ele está na eternidade, então Deus não muda. O que Deus definiu para a criação, essa é a lei para todo sempre. A lei de Deus é imutável, porque Ele é eterno, Ele não muda. E hoje em dia, vocês já devem ter escutado gente falando assim: a igreja está muito obsoleta,
precisa progredir, avançar, se modernizar, atualizar. Ora, a igreja não anuncia a si própria, ela anuncia as leis de Deus e Deus não muda. O que era pecado será até o fim dos tempos. Por quê? As pessoas enxergam em Deus, no fundo, um vovô gagá. Sabe um vovô gagá que fala: filho, não pega isso, não faz isso. Daqui 10 minutinhos a pessoa faz e fala: ai, tá bom, vai. As pessoas pensam que Deus é assim. E não é. E não é. E aí a gente pergunta para quem se diz cristão, né? Porque as pessoas hoje em dia, tem gente que se diz cristão, mas não quer comprometimento com o evangelho, porque o evangelho é exigente. Aí você pergunta para essa pessoa: viu, você é católico? Ah, eu sou, mas eu sou não praticante. Católico não praticante. Aí você pergunta para a pessoa: viu, você não vai se confessar? Vai ter confissão lá na igreja comunitária. Eu não tenho pecado. Eu não roubei, não matei, pago meus impostos, trabalho, sou honesto, não tenho pecado. O que é o paradigma que determina se uma ação humana ela é moral ou não? É Deus. Só que para essa pessoa, ela tirou Deus de paradigma ou de referencial e ela colocou outra coisa. Essa pessoa que fala assim: eu não roubei, eu não matei, eu pago meus impostos, eu sou honesto, então eu não tenho pecado. Quem é o referencial dessa pessoa? Quem sabe determinar quem é o referencial dessa pessoa? O Estado, a lei civil. É isso que é o paradigma dela. Está no Código Penal, no Código Civil Penal brasileiro: matar é crime. Ah, então isso é pecado. Está no Código Penal: roubar ou furtar é crime. Ah, então é pecado. Então para essa pessoa, o referencial não é mais Jesus Cristo, é o Estado. Só que existem coisas que são lícitas civilmente, que continuam a ser pecado. Porque quem determina o que é certo ou errado, moral ou imoral, não é o Estado, é Deus. É Deus. Né? Adultério não é crime, mas é pecado e continua a ser. Né? Deus queira que não, mas há muitos anos já está esse embate e a igreja tem brigado a questão do aborto. Se um dia vier a licitar o aborto, a aprovar, então não vai ser mais pecado matar uma criança? Continuará sendo. Nós não podemos colocar outro absoluto, outro referencial no lugar de Jesus Cristo. E é isso que as pessoas fazem. Só que o que vai acontecer e pode acontecer? Pode ser que essa pessoa que não matou, não roubou, pagou os impostos e foi honesta, esteja com a alma cheia de pecados e no termo da sua vida neste mundo vai para o inferno. E aí? Então a questão da salvação é muito superior do que cumprir leis civis. Ser santo é muito mais desafiador, é muito mais fácil ser honesto na sociedade do que ser santo. Muito mais. E hoje a liturgia nos convida a refletirmos primeiramente na nossa vida pessoal. Quem é que é o rei da minha alma e do meu coração, da minha vida? É Jesus Cristo? Ou tem situações, elementos, coisas ou pessoas que têm tirado o reinado de Cristo no meu coração? O dinheiro, né? Os afetos, o poder e outras coisas que têm competido com Jesus. Primeira coisa que eu tenho que refletir na minha vida pessoal. Depois disso eu tenho que refletir na minha família. É só lembrar, trazer na mente a turma lá de casa. Jesus é rei na alma, na vida de cada um daqueles que moram conosco, que nós amamos? Pode ser que não. E o que supõe isso? Oração. Se você, primeiro você, porque às vezes nós também não está muito, a coisa não está muito boa também na nossa alma às vezes. Depois de nós,
nós temos de olhar se na nossa família tem situações ainda de pessoas que não buscam a Jesus. Nós precisamos começar a dobrar o joelho e rezar por elas. Ai, padre, mas meu filho não vem na igreja, mas ele está numa faculdade muito boa, na USP, na Unicamp, ele arrumou um trabalho perfeito, tá, e no fim da vida vai para o inferno. E aí? Prosperidade civil não é santidade. Santidade é buscar e temer a Deus. Aí você pensa, todo mundo lá da sua casa, turma, busca a Deus? Ai, padre, complicou, hein? Para mim também. Para minha família também complicou. E eu rezo, viu? Tomara que não seja 30 anos igual Santa Mônica, né? Teve que rezar 30 anos pro cabeça dura do filho dela se converter. Tomara que a turma se converta antes. E eu também que preciso de conversão. Então o evangelho é muito exigente. Dizer que Jesus é rei não pode ser da boca para fora, tem que ser com aquilo que eu assumo e que eu defendo. Tem muita gente que vai à igreja, mas quer fazer da igreja um supermercado. Ah, isso eu concordo com a igreja, ah, isso não. Ah, isso é bom. Ora, ou eu faço uma adesão integral à verdade anunciada por Jesus, ou não. Não posso ficar em cima do muro. Nessa semana nós estamos a refletir o Apocalipse de São João. E tem uma das igrejas, que é a igreja de Laodiceia no Apocalipse, né? E essa igreja é uma igreja chamada morna. E João tem a visão do Cordeiro dizendo a essa igreja: seja quente ou frio, porque morno eu vomitarei pela minha boca. É o momento de nós nos decidirmos. Jesus é o rei da minha vida, então eu preciso de maneira martiriológica, ou seja, com testemunho, mostrar que ele é. Quem é pai, quem é mãe, né? Já tem o filho barbado e o filho não está no caminho de Jesus Cristo, não tem mais, não dá para você puxar a orelha e levar na igreja. O que você tem que fazer? Rezar. Agora, se você tem filho pequeno, traga a igreja. Por quê? Para que ele aprenda que existe um soberano, um rei que está acima do Estado, está acima dos valores humanos e que está acima de nós e quer reger a nossa vida. Aprender que temos um Deus a quem temer, a quem amar, a quem obedecer. Nós, com toda certeza, todos nós temos em nós defeitos e situações difíceis que às vezes nos impedem de viver o evangelho, mas a gente não pode querer fazer da nossa fraqueza a lei, que é o que as pessoas têm tentado fazer hoje em dia. As pessoas têm tentado fazer isso. Essa solenidade de Cristo, Rei do Universo, ela é muito recente na igreja. Ela foi instituída por meio de uma encíclica que o Papa Pio XI escreveu. Foi no ano de 1925 que o Papa Pio XI instituiu essa solenidade. Agora é uma questão de história, vamos puxar da mente aí. O que aconteceu? Olha, estamos em 1925. Por que o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei? O que estava acontecendo em 1925? Em 1918 tinha acabado de acontecer o quê? Primeira Guerra Mundial. 1918 acabou. O que estava acontecendo alguns anos depois? 1925, que obriga o Papa a escrever essa encíclica, que se chama Quas Primas. É só lembrar da prima, procure na internet lá que você vai achar e você pode ler. Depois da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu com as nações? Muitas nações começaram a se tornar comunistas e socialistas. É só estudar a história, né? A maior de todas elas, a Rússia, também veio para a América. O México entrou no México com essa ideologia comunista. E qual que é o problema do comunismo que obriga o Papa a escrever essa encíclica? Porque o comunismo tira Deus e os valores cristãos do centro e coloca como absoluto
aquele que é o governo daquela nação comunista. Quem dita valores não é mais Deus ou a igreja, mas é o imperador ou o rei ou o governador. E o Papa está dizendo assim: nós temos somente um rei do universo, somente um que dita as leis, os mandamentos que nós devemos seguir, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, e hoje não é muito diferente, minha gente. Tem muita coisa hoje tirando Deus do centro e colocando a vontade humana, e às vezes entra na nossa casa. Por isso, quem é pai aí, agora quem é pai e tem filho pequeno, você precisa educar seu filho nos valores e bater de frente para que os valores cristãos sejam prezados. Não terceirize a sua missão de pai e de mãe, que é inculcar a fé no filho. Hoje em dia, os católicos estão terceirizando a missão que cabe à família. Não cabe à escola ensinar valores cristãos. A escola deve transmitir conhecimento científico e também inserir a criança no convívio social, mas não ensinar valores. Cabe a você, pai, você, mãe, rezar, obedecer, a educação. Então, para encerrar hoje esta homilia, Jesus tem sido o rei da minha vida, Jesus tem sido o rei da minha família. Qual que é o termômetro para eu saber? O cumprimento dos mandamentos, né? O cumprimento dos mandamentos. Ai, padre, lá em casa o povo não vem à missa. Ora, é um dos mandamentos da igreja. Quer dizer o quê? Quer dizer que o reinado de Cristo está meio xoxo. Então, hoje, que Ele nos ajude a refletir e rezarmos pela nossa conversão e pela conversão daqueles que amamos, para que no fim da nossa peregrinação terrestre, nós possamos todos entrar no reinado eterno de Cristo nos céus, mas a porta é estreita. Nos esforcemos para isso, nós e nossas famílias. Assim seja. Amém.